Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sei que eu estou sumida um pouco e eu não faço mais vídeos, é porque eu não sei muito sobre o que falar. Mas ao mesmo tempo eu quero manter constância e gravar mais vídeos, mas tá um pouco difícil. Então eu vou tentar falar sobre coisas que eu venho aprendendo no dia a dia, então pode ser que os vídeos sejam mais curtos que os outros. Mas eu vou tentar postar pelo menos um vídeo a cada semana, então assim, eu prometo que eu vou tentar postar. Então, vamos lá conversar. A gente já sabe que a gente somos a consciência, o eu, supremo, Deus, que ao mesmo tempo que a gente não somos nada, a gente somos tudo. E que experimentamos toda essa realidade por meio do ego. E assim, eu não sei o que vocês acreditam, que vocês têm fé, mas eu acredito que tudo vai pela fé da pessoa. Por exemplo, se você tem uma religião ou se você acredita na vida após morte, isso realmente acontece pra você porque você acredita e você tem fé nisso. Então, toda essa realidade, ela é baseada em muitas fés, ela é concreta em tantas fés, em tantas crenças, mas a verdade é que somos a consciência. E que o ego, né, ele próprio se limita, ele próprio cria obstáculos para ele, mas por que que a gente, assim, não se lembra quem realmente somos? Gente, eu acredito que é porque o ego, ele tem uma mente muito limitada, ele é um ser ilimitado, né? Ele não carrega tantas coisas. Até pra gente evoluir como ser humano, como o ego mesmo, é complicado. Então, ele não aguenta suportar a dimensão do que a gente somos. Porque eu não sei vocês, mas quando eu comecei com o não dualismo foi muito difícil eu ter a capacidade de entender alguma coisa. Eu ficava assim, como assim nada é real? Como assim nada existe? Foi muito difícil isso entrar na minha cabeça. Então, assim, é por isso. É por isso que o despertar espiritual é tão complicado, porque o ego ele não aguenta tanta informação, ele não tem a energia suficiente para isso, ele é um a gente temos ele para viver o infinito, a afinidade, né? Mas ele é um ser ilimitado, né? Nossa, complicado. Então somos a consciência que observamos o ego e experimentamos a vida por meio dele. Mas Yasmin, como é que a gente surgiu? Como é que a gente tá ali? Gente, a gente tá ali. E a gente precisa. Por que que a gente precisa do ego? Porque a gente somos um tudo, ao mesmo tempo somos nada. Então a gente precisamos do ego para vivenciar tudo isso. Como eu estou tentando evoluir mais nisso e estudar mais sobre, eu li sobre a lei hermética da correspondência. Eu não sei se eu li certo. Gente, ignore minha voz. Do nada eu fiquei gripada. Que é, né, que todo o universo se repete em padrões parecidos. Então, não somos separados de nada, somos o universo está sempre expandindo. E nós também, porque, por exemplo, tudo parece que é um padrão onde uma consciência universal que está observando tudo, está organizando, que está cuidando de tudo isso. Por exemplo, nossos olhos parecem galáxias. Esses detalhes que a gente temos nos nossos dedos, a digital, ela também tem troncos de árvore, parece que tudo se repete. A raiz de uma árvore é igual às nossas veias. Então, a gente. O que que isso quer dizer, então? Que o universo, a gente não somos separados do universo, a gente somos o universo, a gente somos tudo. Porque, né, como eu disse, o ego ele é um ser limitado que ele pensa, eu sou humano e o universo está lá em cima, o universo é aquilo ali e eu sou esse aqui. Que não é. A gente, até como ego, até como humano, ele é interligado com o universo, tudo é um padrão, tudo, toda essa realidade é um padrão. E podemos, como o universo que sempre está tentando expandir, né? A gente também podemos expandir. Podemos criar, podemos moldar outros universos. E também, né, que tudo é energia, como eu estava lendo esses últimos dias o livro do Joy Dispenza, não sei se é assim que se fala o nome dele, de como se tornar sobrenatural, que ele explicava muito bem como somos tudo energia, somos todos energia. Mas isso envolve mais a física, mecânica quântica, essas coisas assim. Que tudo é energia e quando colocamos energia em algo, criamos um campo megafísico de energia e podemos fazer isso coletivamente, que seria a egrégora. Que seria o quê? A egrégora. Gente, desculpa, o nome é muito difícil de falar. Seria uma coisa que a gente, por exemplo, o Brasil. A gente vivemos uma egrégora no Brasil, que é o nacionalismo, né? A gente temos o comportamento, a gente tem nossas crenças, a gente temos nossa cultura. A gente vamos para outro país, para outro lugar, a gente estaria vivendo outra egrégora, outra cultura, crenças diferente, uma energia totalmente diferente da nossa. Sim, a gente vivemos isso assim, sem nem perceber, mas e se a gente criamos a nossa própria egrégora? A gente fazemos isso coletivamente. Claro que a gente pode fazer sozinho, mas coletivamente traz mais energia, a gente envolve mais, porque é mais pessoas. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu já, assim, pelo meio do shifting, né, eu tentei
Faz muito tempo, né, quando eu tentava chivitar com outras pessoas e, cara, é muito diferente, porque quando eu faço sozinha, eu não sinto sintomas ou algo do tipo, mas quando eu faço com muitas pessoas, eu sentia muitos sintomas, eu sentia realmente a conexão com aquela realidade. Não só por meio de tudo isso que eu estou falando, mas vocês poderiam também conhecer outras pessoas que têm tudo isso, quer conhecer, quer ter o despertar espiritual, porque eu acho que isso vocês estariam. Ai, gente, como é que eu posso explicar? Você estar com outra pessoa ajuda você naquela realização, sabe? Vocês seriam a mesma energia. Só pra vocês terem uma ideia, eu queria muito uma pessoa pra mim me sentir assim, mas eu não fico tentando procurar uma pessoa, eu não fico procurando nada. Mas essa pessoa apareceu pra mim, que isso é muito interessante. Elas têm a mesma, é muito mais surreal que isso. Ela tem as mesmas características que a minha, ela tem a mesma personalidade que a minha. Então isso é muito legal. Você até atrai as pessoas, você até atrai aquilo que você deseja. Que isso acontece quando a gente vamos moldando a nossa própria personalidade, moldando realmente o que a gente queremos, saindo daquele estado de coitado, né? Aquele estado onde a gente, nossa, nunca consigo nada, nossa, porque eu falo que isso não importa, o sentido assim, ah, eu quero isso, eu tenho que acreditar que eu acredito, eu tenho que acreditar que eu realmente desejo aquilo. Não, você não precisa fazer isso, mas você tem que sair desse estado de coitado, da coitadolândia, que, ai, eu nunca vou conquistar aquilo. Você não precisa acreditar que você vai conquistar, mas você não pode ficar simplesmente falando essas palavras porque palavra tem poder, você vai atraindo essa coisa ruim. Por exemplo, o feedback biológico, que são as emoções. As emoções, ela te mostram o que está acontecendo com o seu corpo. Por exemplo, a dor. Se você está sentindo alguma dor, é o seu corpo falando, ó, aqui está errado, tem uma coisa errada aqui, você tem que melhorar isso. Então, suas emoções, elas estão te mostrando, por exemplo, se você está tendo muita ansiedade, se você está entrando num estado de depressão, seu corpo te mostrando que não está bem, que você tem que melhorar alguma coisa. Por isso que a gente falamos pra gente observar os pensamentos, porque é pelo meio dos pensamentos que a gente vai se descobrir, não só a consciência, mas o ego também tem que se descobrir, ele tem que, o que está acontecendo comigo? Porque assim, vocês já meditaram e começou a surgir um monte de pensamentos que estavam lá no subconsciente que você nem lembrava, traumas, por exemplo, que é assim, é observando os pensamentos, você parando dessa briga de um pensamento surgindo aqui, ali, toda uma confusão, você simplesmente se calar. E aí, como eu disse num antigo vídeo meu, como o cérebro ele não está acostumado com o silêncio, ele vai colocando situações que aconteceram no passado para você sentir alguma coisa, porque o ego, ele não está acostumado a ficar sentindo nada. Então pode ser que você lembre de traumas que aconteceram lá no passado e por meio desse vamos dizer que é um método, você pode consertar isso, você pode se perdoar, que é uma forma, né? Você perdoar os seus traumas, perdoar o seu passado, lembrar e perceber que o passado não é real, o passado não existe. Forma de moldar a sua nova personalidade, porque eu queria muito, né, moldar minha nova personalidade, mas eu já percebi que eu estava criando o mesmo futuro conhecido. E para acabar com esse mesmo futuro conhecido, você precisa moldar sua nova personalidade. Você precisa parar isso. O que está dando errado aqui? Você precisa consertar isso. Você não pode simplesmente mudar tudo, ter tudo sendo a mesma pessoa. Por exemplo, eu quero tal coisa, mas você continua tendo crenças limitantes. Aí fica difícil, né, gente? Então a gente temos que moldar isso. E eu sei que é difícil, mas isso também é uma crença do ego. Você também pode moldar isso. Tudo que você assiste, lê, escuta, também molda a sua energia, a sua frequência. Então é muito importante você tomar cuidado com o que você escuta, com o que você vê. Se você escuta coisas que, eu quero uma vida melhor, mas você fica escutando ou vendo coisas sobre uma vida infeliz, isso sim muda sim. Ou pessoas que não vão te ajudar em nada. Não estou falando que você tem que, eu vou ter que mudar tudo, mas é importante a gente ver o que está nos atrapalhando a chegar no que a gente quer. Gente, vocês querem vídeos sobre como conquistar alguma coisa? Porque o não dualismo e o A, né, que as pessoas chamam que é a lei da atração, é muito diferente, são coisas totalmente diferentes, porque o dualismo, ele é uma filosofia de vida. É uma filosofia onde aponta o eu, onde você tem que, você tem que descobrir quem você realmente é. Não tem rótulos, crenças, ele não é uma religião, ele não é nada, ele é simplesmente um aponto ao eu. Diferente da lei da suposição, onde é mais uma crença sobre conquistar aquilo que o ego deseja, uma coisa mais interligada ao físico, onde procurar mais o físico, quando que o não-dualismo não é sobre o físico, é muito mais que isso. Então, assim, não vamos misturar isso, mas se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre como conquistar aquilo, sobre como manifestar algumas coisas, porque
Que eu já li uns livros onde eu já montei um monte de métodos, assim, sobre como manifestar as coisas. Então, assim, mas eu não sei se eu falo, porque eu não gosto muito de misturar as coisas. Então, assim, é sobre saber separar, sabe? Você quer fazer aquilo, o ego, ele não vai para a vida por causa de tudo isso. Então, assim, você pode continuar com suas crenças, mas sabendo quem você realmente é. O que eu mais aconselho de como começar tudo é, primeiro, é aquele negócio, saia do estado de vítima, porque o ego, ele sempre esteve nesse estado de exemplo, né? Não quero criar uma confusão aqui, mas a gente vivemos um mundo capitalista. Então tem tudo é moldado a isso. Tipo, toda a nossa vida, você já para pra pensar que tudo é moldado para o capitalismo, pra gente crescer, ter uma faculdade e já começar a trabalhar e trabalhar pro governo e isso. Nossas crenças e religiões são moldadas a isso. Ai, a gente não pode querer cobiçar nada, a gente tem que ter filhos, e é todos aqueles negócios guerras e tudo mais, sendo que somos tudo um só, tudo é moldado a isso. Nossas crenças são totalmente diferentes do que a gente está tentando falar aqui. Então, para o ego entender isso é muito difícil, para o ego simplesmente mudar do nada é muito complicado. Não vou mentir falando que é fácil, porque realmente não é. Aliás, no despertar espiritual tem uma fase bem complicada. Mas, né, a primeira dica é você sair desse estado de vítima, sair desse estado de, ai, eu não consigo, porque a gente fala disso, mas é óbvio, né? Ai, sair do estado de vítima. Mas tem gente que continua nesse estado, sem nem perceber. Ai, mas Yasmin, eu estou tentando, mas eu não enxergo no físico. Ai, mas Yasmin, eu não consigo. Ai, mas Yasmin, eu estou tentando, mas saia desse estado, porque o subconsciente, ele nem tem olhos para enxergar alguma coisa. Para o ego ver alguma coisa no físico, ele tem que pelo menos moldar as coisas no mental. Ele precisa ver o que está errado aqui no mental antes ele primeiramente ver no físico. Até porque todo o mundo, todo o 3D, né, que é esse mundo real, entre muitas aspas, ele na verdade é só o reflexo da mente. Todo o mundo é o reflexo da sua mente. Se o mundo não está da forma como você deseja, é porque primeiro você tem que cuidar daqui, a sua mente, a sua cabeça, antes de mudar totalmente o físico. Mas aí tá, você entrou num estado onde acha que é Deus, um estado onde, ai, Yasmin, eu sei agora que eu sou Deus, mas cadê o que tá acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo as minhas coisas? Gente, primeiramente, você é Deus, mas você não é o ego não é Deus. Por mais que às vezes a gente acha que a gente saiu dessa crença do ego, a gente acaba estando em outra crença dele, onde a gente pensamos ser algo que a gente não somos. O ego, ele é só o ego, ele não é mais nada que isso. Eu acho que esse é o erro de muita gente, né? Ficar, ai, então eu sou Deus. Gente, o ego, ele não é nada, ele só é o ego ali, ó. Deus, ele não precisa ter crença que ele é alguma coisa, ou afirmar que ele é alguma coisa. Deus, eu apenas é. O ego, ele não muda, ele não é nada, ele não é nada, ele nem muda de realidade. Quem muda de perspectiva é a consciência. Quando você muda de perspectiva, você para de observar esse ego para observar outro ego. Por isso que tem muitas pessoas que ficam, nossa, mas eu não consigo mudar de realidade, porque você tá tentando, quando quem faz isso é a consciência, não o ego. E isso se encaixa em tudo, tá? Então, ai, eu não consigo, porque você ainda tá na crença do ego. Para de achar que é o ego. E o terceiro, né, aceite que esses problemas são do ego. Por mais que a vida do ego seja complicada, ai, aquilo, são problemas do ego, são problemas ilusórios do ego. Mas é isso, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, como manifestar as coisas realmente. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu já falei bastante, mas eu juro que eu vou tentar postar mais vídeos. Nem que eu fale uma coisa assim, nada a ver, uma coisa pequena, eu vou tentar postar mais vídeos. É isso, gente, espero ter ajudado vocês em alguma coisa. É isso, tchau!